Como morreram os dois discípulos de Jesus? Todo mundo sabe que Jesus morreu crucificado. Mas e os apóstolos? Como foi a vida deles depois de Cristo? Como eles morreram? Você vai saber qual foi o destino dos 12 apóstolos de Jesus. Meu nome é Dieno e puxa a vinheta. A maioria dos relatos das mortes dos apóstolos foram escritos em documentos separados da Bíblia. Algumas das mortes foram passadas quase de forma moral e se tornou uma espécie de tradição. Enquanto em outras existem divergências nas documentos antigos. Encantados por isso, eu irei contar o que é aceito pelas pessoas estudiosos bíblicos. Vamos começar com o apóstolo que, segundo a tradição católica, foi o responsável para fundar a Igreja de Jesus, que é considerado sendo o primeiro Papa. Eu estou falando de Pedro, que antes de conhecer seu mestre era pescador. Pedro teria morrido crucificado de cabeça para baixo, pois segundo ele mesmo não seria digno de morrer como Jesus. Então solicitou que sua morte fosse dessa maneira. O Vaticano fica justamente onde se acredita ser o local onde Pedro foi enterrado. André, conhecido por muitos como Santo André, foi um pescador, irmão de Pedro. Ele foi um dos apóstolos que mais o Cristo apresentava pessoas. Ao longo do tempo da história, sua morte foi encomendada pelo Império Romano, que estava descontente com sua pregação, onde hoje é a Grécia. Assim como Pedro, André não se sentiu digno de morrer com Jesus. Então, ele acabou sendo uma espécie de cruz que forma de X, em que latim é conhecido como cruz decusada. A tipo de curiosidade, sua cruz ficou muito famosa e passou a ser chamada de Cruz de Santo André. Inclusive ela está como a da Escócia e consequentemente em unido países o cristianismo é forte. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é alguns lugares. Era um homem que vivia na Galileia e era um homem muito trabalhador, que não gostava de ninguém de Nazaré, de onde Jesus era. E era um grande amigo de Filipe. Teoricamente, Filipe o convenceu de ir até o encontro de Jesus. Ao ver Jesus, o apóstolo se convenceu na hora que Cristo era o Filho de Deus. A morte de Natanael tem duas versões. A primeira conta que ele teria morrido na Armênia,
depois de ter convertido o rei local ao cristianismo. Mas o irmão do Monarca não teria gostado disso e decidiu matá-lo. A outra versão diz que ele teve que perder sua cabeça, literalmente, a mando do irmão do rei. E Filipe foi outro apóstolo com uma morte trágica. De acordo com a tradição, ele morreu de causas naturais na região de Herápolis, onde hoje fica Turquia, local onde ele estava com suas duas filhas. Em um livro chamado Os Atos de Filipe, relatam-se que ele teria sido crucificado, mas a maioria dos fiéis acredita na primeira questão. Jesus tinha dois apóstolos com o nome de Tiago. Então, para não confundir, vamos parar agora sobre Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago Maior. Ele era o irmão mais velho de João, outro discípulo de Jesus, que eu ainda vou falar sobre ele. A morte de Tiago foi ao contrário dos outros apóstolos. Aparece na própria Bíblia. Ele foi morto por Herodes Agripa I, rei da Judéia. De acordo com a tradição espanhola, seus restos mortais foram levados para a cidade de Santiago de Compostela. Até hoje há uma peregrinação até a cidade, o famoso Caminho de Santiago. Agora sim eu vou falar do irmão mais novo de Tiago Maior, João. Ele também é conhecido como João, o Evangelista. É dele o Evangelho da Bíblia, que retrata justamente da história de Jesus. Ele também é considerado por muitos fiéis o discípulo mais amado de Jesus, o favorito de Cristo. Tanto que após a morte de Jesus, foi ele quem cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Alguns relacionam este João com o mesmo João que escreveu o Apocalipse, o livro da Bíblia. Mas há controvérsias entre pesquisadores e especialistas do apóstolo. Existem duas versões para a morte de João. A primeira é que ele teria morrido aproximadamente com 100 anos de idade, de causas naturais. A segunda afirma que ele nem chegou a morrer e teria sido levado ao céu, assim como o profeta Elias. Tem poucos detalhes sobre sua morte, porém, o livro apócrifo chamado Os Atos de Tomé sugere que ele era carpinteiro e pedreiro, mas essa
ideia não é aceita por todos. Tomé ganhou destaque através de suas ações. Por exemplo, quando ele disse que iria voltar para a Judéia junto com Jesus e que iria morrer com ele. Realmente famoso foi depois que Jesus ressuscitou. Tomé duvidou que Jesus tinha voltado à vida, mas quando viu Jesus e tocou suas feridas, ele acreditou em sua ressurreição. Foi aí que surgiu a famosa expressão: ver para quê? Depois da morte de Jesus, Tomé decidiu ir evangelizar na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde supostamente ele foi morto, mortalizado, quer dizer. Mateus foi um dos primeiros a ser. Mateus conheceu Jesus em uma alfândega, em Cafarnaum, antiga cidade bíblica. Vale lembrar que Mateus era chamado de publicano pelo fato de ele ter sido um pagador de impostos, mas como uma entre os judeus da Judéia, o fato que Jesus recrutaram como discípulo foi algo muito impopular. O Evangelho de Mateus foi um dos primeiros escritos, mas o autor aparece poucas vezes na obra. Não se sabe exatamente para onde foi Mateus depois da morte de Jesus, mas alguns relatos afirmam que ele pregou aos hebreus. Já Eusébio registrou que Mateus escreveu seu evangelho e distribuiu na língua hebraica pelos lugares que ele viajou, Antioquia e Pérsia. Na maioria dos livros relatado que Mateus morreu como um mártir, mas há escritores católicos que diz que ele morreu queimado, apedrejado ou decapitado. A verdade, talvez a gente nunca descubra. O filho de Simão é um dos discípulos mais famosos. Existe a teoria que Judas queria provocar um conflito para que Jesus se tornasse o rei dos judeus. Pelo visto, dá para perceber que ele não aprendeu os ensinamentos de Jesus. Judas foi o discípulo que traiu Jesus por umas míseras moedas e depois acabou se arrependendo do que fez. Tentou devolver as moedas aos soldados. Judas acompanhou os soldados até o jardim em que Jesus estava. Judas se enforcou. E este foi o trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau!